E aí pessoal, beleza? Bom, quero apresentar para vocês aqui o funcionamento do nosso detector de falhas, o DFCE 360. Bom, o detector de falhas, como o nome já diz, ele tem por ideia detectar falhas, né, na cerca elétrica, ok? Se bem instalado, nessa configuração que eu vou apresentar agora, ele também funciona como um alarme, como elemento de segurança. Bom, nós temos basicamente dois tipos de configuração de instalação e tem mais um outro detalhe que eu tenho que apresentar, que é sobre uma pós-calibração, tá? Que é uma calibração que será feita em campo, se necessário. Seguinte, essas imagens que eu vou mostrar aqui, essas três imagens, estão lá no manual do aparelho, ok? Bom, vamos lá. Essa configuração aqui, para instalação do DFCE, que é a configuração ideal para ele, ela tem um ponto aqui específico que é a única diferença aí que a gente tem em relação à maioria das cercas rurais que a gente encontra, né? Que é a existência do retorno do fio cerca, ou seja, o aparelho eletrificador, ele vai, né, passa lá pelos morões, chega lá no último piquete, no último morão, no final da cerca e volta, né? Volta até onde? Volta até onde tiver instalado o DFCE, porque o DFCE estará instalado entre o terra e o retorno do cerca, ok? Aqui o DFCE está conectado aqui no terra e no retorno do cerca. Por que isso? Muito simples. Nesse caso aqui, quando a gente utiliza no retorno, a gente pode afirmar as seguintes condições: que a cerca vai disparar em três condições, ok? Se eu estourar o fio cerca, o fio positivo, em qualquer ponto, seja na ida ou então em qualquer ponto aqui do retorno, a cerca, né, o alarme vai disparar. Vai disparar quando? Quando a tensão estiver abaixo de 4,5 kV pico, ou, né, ainda, vale ressaltar que, apesar dela estar com uma tensão menor ou igual a 4,5, é necessário esperar um tempinho para ele disparar. Então ele leva cerca aí de 5 pulsos para disparar. Ou então aí seus 8 segundos, tá? Dá em média, para esse disparo. Ok? Por que é necessário colocar esse tempo, essa temporização? Porque a gente tem que evitar que a sirene dispare por qualquer coisa, né? Então, quer dizer, se um evento, né, existir por mais de 8 segundos, né, provavelmente é um evento, né, que já é fixo ao sistema, então ele pode pegar e disparar, ou melhor, inerente ao sistema. Bom, então, usando o aparelho no retorno, ele vai disparar em qualquer ponto onde houver estouro no fio cerca, tá? Ou seja, aqui ele já funciona também como um elemento de segurança, mas também ele vai poder disparar em outras duas condições, que são as seguintes. Caso haja o estouro do fio cerca ou do fio terra, tá? E ambos entrem em contato, ou seja, fechando um curto-circuito entre cerca e terra. Aqui, por exemplo, vai estourar o terra, ele vai cair em cima aqui do cerca, vai fechar o curto e depois de 5 pulsos vai disparar. Da mesma forma aqui, estoura o cerca, ele cai sobre o terra, fecha o curto-circuito, vai disparar. Ok? Então essa aqui é a configuração ideal, em que ele dispara quando tu estoura o cerca em qualquer ponto, ou quando tu tem um curto-circuito, ou então quando tu tem uma terceira condição, que é quando tu tem muita interferência na cerca, por exemplo, muito capim, ok? Gerando muita fuga de corrente. Nesse sentido, no momento que tu tiver uma tensão menor que 4,5 pico, a sirene irá disparar. Nessa segunda condição, nós temos o seguinte: nós temos o fio cerca e terra que só vão, né? Ele não vai e volta, como tinha apresentado anteriormente. Então, qual que é a desvantagem desse sistema? O DFCE ele só vai disparar naquelas duas últimas condições que eu já apresentei.
caso haja o curto entre os dois fios, ou seja, se estourar aqui, por exemplo, o fio terra ele cair sobre o cerca, ou vamos supor que o cerca estivesse em cima e o terra embaixo, então estouraria o cerca e cairia sobre o terra, enfim, fecharia o curto de qualquer forma e ia disparar a sirene, ou aquela outra condição em que tu tem muita interferência, gerando muita fuga e caindo a tensão abaixo de 4,5. A desvantagem é justamente a de que se eu estourar aqui o terra, ou melhor, o cerca, em qualquer ponto depois, né, do DFCE, qualquer ponto à frente do DFCE, ele não vai disparar. Uma solução é a seguinte: aqui o DFCE eu coloquei ele ao lado do energizador, porque geralmente ele será instalado no mesmo local, né, na mesma rede elétrica. Mas uma opção é a seguinte: tu pegar o DFCE e conectar ele no final da cerca. Por exemplo, aqui é o terra, né, o menos, e aqui é o cerca, positivo. Quando que isso é possível? Quando tu tiver uma conexão à rede elétrica lá na ponta, já que esse aparelho aqui ele utiliza uma fonte de 12 volts, é a mesma fonte do ferrão. Ou tu também tem a opção de fazer um adaptador e utilizar uma bateria e painel solar, possibilitando então utilizar o DFCE lá no final da cerca. Ok? Então é um jeito de contornar esse problema, que fazendo isso, colocando ele no final da cerca, o aparelho vai disparar estourando qualquer ponto do fio cerca, tal como se fosse utilizar ele no retorno. E essa última imagem aqui se refere àquela pós-calibração que eu comentei, que é o seguinte: vamos supor que o usuário tenha uma cerca mal instalada ou utilize um cordão com poucos filamentos condutores, fazendo com que a saída, né, o final lá no retorno, tu não tenha, por exemplo, 8, 9 mil volts, mas tu tenha 5 mil. Foi o que a gente presenciou, por exemplo, em uma instalação que nós fizemos lá em Caldas Novas. A saída do aparelho era 9.600 em 360 e após 6 km de fio, tá, em linha reta, então ele vai simplificando, né, ele vai 3 e volta 3, né, totalizando 6 km. No retorno, ele tinha cerca de 5 kV pico, tá? Fazendo com que a sirene disparasse ininterruptamente, mesmo com o aparelho funcionando normalmente. Mas por quê? Porque lá no retorno, a tensão lá no final era baixa. Mas por que isso estava acontecendo? Ele utilizava um cordão de 10 filamentos. Desses 10, 6 eram condutores, com um diâmetro lá de 0,1 milímetro. Eram condutores assim extremamente finos, tá? Só para fins de comparação, se a gente pegar esse cordão e um arame Morlan aí, o Z700, a gente vai identificar que o cordão tem uma resistência 80 vezes maior do que o arame liso, o que significa que a queda de tensão, as perdas são muito maiores. Então o que acontece? O DFCE estava lá instalado corretamente, porém, em função do cordão e das grandes quedas de tensão e de energia ao longo do cordão, fizeram com que a saída fosse baixa e ele disparasse ininterruptamente. Para resolver isso, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que pegar, abrir o aparelho e lá vocês vão encontrar esse trinpot, ok? No momento que encontrar esse trinpot, vamos vir aqui com a chave, aqui no êmbolo dele, e vão rotacionar no sentido horário. Vão ficar girando ali até que a sirene pare de ser acionada. No momento que ela parar, quer dizer que o aparelho está recalibrado e adaptado àquela instalação, ok? O que isso significa? Que ao invés do aparelho estar disparando lá em 4,5, pico vai estar disparando em 4, 3,5, 3, vai depender de aplicação, ok? Então é um jeito que a gente encontrou para compatibilizar o DFCE a qualquer instalação, ok? Então, por hora é isso, e qualquer dúvida aí é só pegar e entrar em contato, beleza? Valeu!